Fala aí, pessoal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre progressão geométrica, a conhecida PG. A progressão geométrica, PG, corresponde a uma sequência numérica cujo quociente Q ou razão entre um número e outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Lá na PA, a gente viu a razão por meio de uma soma. Eu estou somando e vou encontrando o próximo termo, ou subtraindo. Nesse caso, a gente está falando em multiplicação. Eu vou sempre multiplicando para achar o próximo. Dessa forma, a PG, o crescimento dela é mais rápido do que os demais. Vamos ver alguns exemplos sobre isso. Então, vejam essa sequência. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. O que eu estou fazendo de um termo para o outro? Eu estou dobrando. Então, do 2 para o 4, multipliquei por 2. Do 4 por 8, também multipliquei por 2. Do 8 para o 16, multipliquei por 2 e assim por diante. Então, a gente pode dizer que essa sequência tem um quociente, ou uma razão, igual a 2. A representação, nesse caso, da razão vai ser por quê, pelo um símbolo de quê, porque eu estou falando em quociente. Por que um quociente? Quociente é o resultado da divisão. Mais para frente a gente vai ver que para encontrar essa razão, eu vou trabalhar com uma divisão. Por isso que eu encontro um quociente. Nesse segundo caso, 2, 6, 18, 54, 62. Então vejam, do primeiro termo para o segundo, eu multipliquei esse valor por 3. Do 6 para o 18, eu multipliquei por 3. Do 18 para o 54 também. Então a razão nesse caso é o número 3. Como eu falei, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a razão dessa PG. Então a razão ela pode ser encontrada a partir da divisão de um termo da sequência pelo seu antecessor. Ao fazer isso, caso ela seja realmente uma progressão geométrica, essa divisão vai ser sempre igual a um valor Q. Então esse valor vai ser sempre constante, se for realmente uma PG. Então vamos ver um exemplo. A sequência 1, 2, 4, 8, 16, 32. Se eu for determinar essas razões, vejam, se eu dividir 32 por 16, 16 por 8, 8 por 4, 4 por 2 e 2 por 1, em ambos os casos, eu estou pegando o número anterior e dividindo pelo seu antecessor. Então vejam que em ambos os casos, a minha resposta sempre vai ser 2. Então, isso me prova que é uma PG. E como eu falei anteriormente, por ter essa divisão para encontrar, por isso que a gente representa essa razão pela letra Q de quociente, tá bom? Aí nós podemos classificar essa PG de acordo com a forma como ela cresce ou como ela cai. Então vejam, ela pode ser classificada como crescente, decrescente, estacionária ou alternante. E como que vai acontecer em cada caso? Vamos ver. Então, no primeiro caso, nós temos aí 4 casos para analisar. No primeiro, quando o quociente, ou quando a razão, for maior que 1. Então, quando essa razão for maior que 1, eu tenho duas situações. A PG ela vai ser crescente se o A1, o primeiro termo, for maior que 0, e ela vai ser decrescente se o meu primeiro termo for menor que 0. Vamos ver alguns casos. Então, vejam, nesse caso, 5, 15, 45.
Nesse caso, o meu primeiro termo, o meu A1, ele vale 5, que é maior que zero. E a minha razão, ela é 3. Eu estou aumentando de 3 em 3, multiplicando por 3. Então, nesse caso, eu estou dizendo que essa minha é uma PG crescente. Nesse segundo caso, ó, menos 9, menos 99, menos 1089. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o meu primeiro termo como menos 9, que é menor que zero, e a minha razão é igual a 11. Nesse caso, eu estou falando em uma PG decrescente. Ela está decaindo, tá bom? Segundo caso, quando a minha razão ou o meu quociente for igual a 1. Então, nesse caso, ela vai ser uma PG estacionária. Por quê? Eu vou sempre multiplicar o próximo termo por 1. Então, vai ser sempre o mesmo valor. Olha aqui nesse exemplo. 5, 5, 5. O que está acontecendo? O meu primeiro termo é 5 e a minha razão também é 1. A minha razão vai ser 1. Então, eu estou sempre multiplicando por 1. Ela vai ser sempre o mesmo valor. Na PA, a gente chamava uma sequência dessa como constante. Aqui a gente chama de estacionária. Nesse outro caso, ó, menos 2, menos 2, menos 2. O meu primeiro termo é menos 2, a razão 1. Então, ela também é uma PG estacionária. Terceiro caso, quando a minha razão ela estiver entre 0 e 1. Nesse caso, quando a minha razão estiver entre 0 e 1, e o meu primeiro termo, o A1, for maior que 0, a minha PG vai ser decrescente. E quando o A1 for menor que 0, a minha PG vai ser crescente. Vamos ver como vai funcionar isso. Então, nesse caso, ó, 16, 8, 4. O que está acontecendo aqui? O meu primeiro termo é 16, só que a minha razão é meio. Observem que de 16 para o 8, eu dividi por meio. 8 por 4, por meio, e assim por diante. Então, nesse caso, a minha PG ela está decrescente. Nesse outro caso, menos 12, menos 3, menos 0,75. O meu primeiro termo é menos 12 e a minha razão é 1/4. Eu estou dividindo esse valor por 1/4. Apesar do meu primeiro termo ser negativo, essa minha PG está crescendo. Ela está aumentando o valor. Menos 12 é bem menor que menos 3. Então, ela é uma PG crescente. E o meu quarto caso é quando a minha razão, ou o meu quociente, é menor que zero. Então, nesse caso, a gente vai ter uma PG alternante. O que é isso? Ela vai alternar entre positiva e entre negativa. Então, vejam aqui alguns casos. Ó, menos 30, 3 e menos 3 décimos. Nesse caso, eu tenho um valor negativo, depois um valor positivo, depois um negativo, o próximo vai ser positivo e assim por diante. Eu tenho lá o A1 como menos 30, a razão como menos 1/10, então ela vai ser alternante. Outro caso, 2/3, menos 1/3, 1/6, está indo de positivo para o negativo, depois do negativo para o positivo. Primeiro termo, 2/3, e a razão, nesse caso, é menos meio. Então, ela também vai ser alternante. Tudo bem? As PGs, elas têm algumas propriedades que nós vamos analisar aqui. Que são algumas propriedades que deixam elas um pouco mais atrativas, vamos dizer assim. Então, ó, vejam o seguinte. A primeira propriedade, o produto, né, de termos equidistantes do extremo é sempre igual. Isso se dá devido ao comportamento dessa PG. Então vamos ver um caso. Ó, 2, 8, 32, 128, 512, 2048. Se eu pegar
o 2 e multiplicar por 2.048, eu vou achar 4.096, que é o primeiro e o último termo. Se eu pegar o segundo e o penúltimo, 8 vezes 512, eu vou achar o mesmo resultado. E se eu pegar o terceiro e o antepenúltimo, eu também vou achar o mesmo resultado. Isso sempre vai acontecer dentro de uma PG. Ah, mas nesse caso, a gente está falando em uma PG que eu tenho uma quantidade par de elementos. Sim, eu tenho 6 elementos, é uma quantidade par. Mas, quando ela tem uma quantidade ímpar de elementos, há um termo central. Esse termo central ao quadrado também é igual ao produto dos termos equidistantes. Vamos ver. Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. O termo central é o termo 8. Se eu pegar os termos equidistantes, então 1 e 64, o primeiro e o último dá 64, 2 e 32 dá 64, 4 e 16 também dá 64, e se eu pegar o 8, que é o termo central, e fizer ele ao quadrado, também dá 64. Então essa é uma propriedade muito bacana dentro das PGs, tá bom? Vamos para a segunda propriedade. Na segunda propriedade, a gente vai ter o seguinte: o termo central da PG é também a sua média geométrica. Então, ó, vamos pensar aqui nessa PG. O termo central dela é o 8. E aí, se a gente for calcular a média geométrica, vai ficar dessa forma aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 4 vezes 8, 16, 32, 64. Todos multiplicados dentro de uma raiz sétima. Por que raiz sétima? Porque eu tenho 7 elementos dentro dessa PG. E aí, multiplicando esses valores dentro da raiz, nós vamos ter 2.097.152. A raiz sétima desse valor é igual ao número 8, que é o termo central da nossa PG. Certo? Agora, a gente vai falar do termo geral da PG. Do mesmo modo que a gente viu lá na PA, que a gente tinha uma equaçãozinha para achar qualquer termo dentro dessa minha PA, na PG a gente também tem. A gente vai ter uma equaçãozinha que vai gerar o número qualquer que eu queira descobrir. A gente vai usar para determinar esse termo geral essa formulazinha. AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o último termo é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1. Vamos ver como que isso vai funcionar na prática. Primeiro exemplo, determinar o nono termo da PG. 81, 27, 9. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, na leitura do problema, tirem as informações que o problema te deu. Então, ó, primeiro termo A1, a gente quer o nono termo, o número de termos é 9, e a razão, lembrem-se, para descobrir a razão, sempre o segundo dividido pelo primeiro, tá bom? Então, ó, 27 dividido por 81. Essa fração ela é uma fração que a gente pode simplificar, que vai ficar 1 sobre 3. Feito isso, agora a gente vai aplicar lá na fórmula do termo geral. Então, ó, eu quero o termo A9 igual a 81, que é o primeiro termo, vezes 1/3, que é a razão, elevado a 9, que é o número de termos, menos 1. Aqui, a gente vai primeiro resolver essa subtração. Então, a gente vai ficar com 9 menos 1, 8. Resolveu a subtração, a gente vai tentar transformar esses números numa mesma base. Observem o seguinte, agora a gente vai precisar muito
lembrar aquelas propriedades de potenciação que a gente viu no começo do ano. O 81, ele é uma potência de base 3. Ele é o 3 elevado a 4. Já essa base aqui, 1/3, eu consigo deixar lá na base 3 se eu inverter o sinal aqui de cima. Então, eu inverti a minha base, ficou 3, e aí aqui em cima eu altero o sinal. Era positivo, ficou negativo. Dando continuidade a isso, eu vou usar a propriedade de potência. Multiplicação de potências de mesma base. Eu mantenho a base, que é o 3, e subtraio os expoentes, e somo os expoentes. Então, 4 mais menos 8. Então, ficaria 4 e menos 8 aqui em cima. 4 com menos 8, isso vai me dar menos 4. Eu não posso ficar com a potência negativa. Então, a gente trabalha com o processo de inversão de novo. 1/3 elevado a 4. Vou fazer a potência. 1 elevado a 4 e 3 elevado a 4. Isso vai me resultar em 1 sobre 81. Vamos ver mais um exemplo. Segundo exemplo, determinar o primeiro termo de uma PG em que o A6 é igual a 96 e a razão é igual a 2. Então, nesse caso, da mesma forma que o exemplo anterior, vamos extrair as informações para que a gente possa fazer os cálculos depois. Então, ele quer que a gente descubra o primeiro termo, ele me deu o sexto termo, que é 96, me deu o número de termos, que é 6, e a razão, que é 2. A partir daí, vamos substituir isso na fórmula. Então, 96 igual a A1 vezes 2 elevado a 6 menos 1. Primeiro, a gente resolve essa subtração dentro do expoente ali. Então, vai ficar 96 igual a 1 vezes 2 à quinta. O 2 à quinta, ele é a mesma coisa que 32. Então, esse 32, ele está multiplicando, ele passa dividindo. 96 dividido por 32, isso me resulta em 3. Então, quer dizer que o primeiro termo é 3, e eu indo multiplicando de 2 em 2, quando eu chegar no sexto termo, eu vou ter o 96 como resposta. Mais um exemplo. Determinar o número de termos da PG menos 1, menos 2, menos 4, até o menos 512. Então, nós temos o primeiro termo, que é o menos 1, o último termo, que é menos 512, não temos o número de termos e temos a razão, que é 2. A partir daqui, vamos substituir essas informações na fórmula. Então, vai ficar menos 512 igual a menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1. Esse menos 1, ele está multiplicando, então ele passa dividindo. Então fica menos 512 dividido por menos 1, igual a 2 elevado a n menos 1. Menos 512 dividido por menos 1, isso dá 512, igual a 2 elevado a n menos 1. O 512, ele é uma potência de base 2, que é 2 à nona. Então, 2 elevado a 9 igual a 2 elevado a n menos 1. Como as bases são iguais, e a gente está trabalhando com uma igualdade, a gente pode cancelar as duas bases. E aí ficamos com 9 igual a n menos 1. Esse menos 1, eu vou trocá-lo de lado, e aí ele vai ficar mais 1. Então, n igual a 10. Então, o número de termos que eu tenho nessa sequência, nessa PG, são 10 termos. Quarto exemplo. Obter o valor de x de modo que a sequência 8, x e 2 forme, nessa ordem, uma PG. Então, observem o seguinte. Para a gente saber
que é uma PG ou não, a razão tem que ser a mesma. Então, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, tem que ser exatamente igual se eu pegar o terceiro e dividir pelo segundo. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, ó, o segundo pelo primeiro vai ser x sobre 2, sobre 8. E o terceiro pelo segundo vai ser 2 sobre x. Quando a gente chegou nessa situação, a gente vai aplicar a regra de 3. Então, vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado, e 8 vezes 2, que é 16. Nessa situação, a gente tem o seguinte, eu posso passar esse 2 que está como potência para o outro lado como raiz. Então, vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 16. Então, x é mais ou menos 4. Por que eu vou trabalhar com as duas respostas? Porque ele só me falou que eu estou trabalhando com uma PG, mas não falou se é uma PG decrescente ou alternante. Então, pode ser uma PG 8, 4 e 2, como também pode ser uma PG 8, menos 4 e 2. Então, a gente vai aceitar como resposta os dois valores. Se ele me desse alguma informação de que a PG é uma PG decrescente, ou se fosse uma situação problema, onde o valor necessariamente tivesse que ser positivo, aí a gente deixaria só o 4. Como não tem essa informação, a gente pode utilizar as duas. Tudo bem? Quinto exemplo. Obter o valor de x de modo que a sequência 4x, 2x mais 1 e x menos 1 forme, nessa ordem, uma PG. É o mesmo caso do anterior. Então, ó, a gente vai pegar o segundo elemento e dividir pelo primeiro, e o terceiro elemento e dividir pelo segundo. Então, ficaria assim, ó, 2x mais 1 dividido por 4x, e x menos 1 dividido por 2x mais 1. Nesse caso, assim como a gente fez no outro, a gente vai ter que fazer uma multiplicação em cruz. Então, ficaria 2x mais 1 vezes 2x mais 1 igual a 4x vezes x menos 1. Lembrando que aqui a gente precisa fazer uma distributiva. Então, o 2x multiplica todo mundo do outro lado, e o 1 também vai multiplicar todo mundo do outro lado. Aqui, o 4x multiplica todo mundo lá no parênteses, tá bom? Então, a gente tem que sempre lembrar da distributiva. Por isso, a importância, na hora da gente estar montando a nossa conta, colocar os parênteses. Não esquecer deles, tá bom? Então, fazendo a distributiva, ó, 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. 1 vezes 2x, 2x. E 1 vezes 1, 1. 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes menos 1, menos 4x. Agora, vamos colocar tudo que é número de um lado e letra do outro. Então, ficaria assim, ó. Acertando aqui, ó, 2x mais 2x dá esses 4x. E aí, esses dois aqui, o 4x ao quadrado estava positivo, passou negativo. E o 4x estava negativo, passou positivo. Fazendo isso, a gente pode cancelar esse com esse, porque os dois vão dar zero. Então, ficou 8x igual a menos 1. O 8 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, x igual a menos 1 sobre 8. Próximo e último exemplo. No primeiro dia do mês, um recipiente recebeu 2 gotas de uma fragrância. No segundo dia, 4 gotas. No terceiro dia, 8 gotas. E assim por diante. No dia em que recebeu 2.048 gotas, ficou completamente cheio. Em que dia do mês isso ocorreu?
Então vamos pensar, ó. Ele falou do primeiro dia, o A1 recebeu 2 gotas, o AN foi dos 2.048 gotas, ele quer saber o N, que é o número de dias, e a razão é 2, porque de 2 gotas para 4 multiplicou por 2, de 4 para 8 multiplicou por 2, e assim é o crescimento dela. Então, substituindo isso na fórmula do termo geral, nós vamos ter 2.048 igual a 2 vezes 2n menos 1. Esse 2 ele está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 1.024 igual a 2 elevado a n menos 1. O 1.024 é uma potência de base 2, 2 elevado a 10. Então, aqui, como nós temos duas potências de mesma base, nós podemos cancelá-las. Então, ficou 10 igual a n menos 1. Esse menos 1, eu vou mudar ele de lado, vai ficar mais 1. Então, n é igual a 11. Então, em que dia do mês isso aconteceu? Isso aconteceu no dia 11 do mês. Como é que você me garante que é o dia 11 do mês? Lá no enunciado, ele me falava que no primeiro dia do mês, um recipiente recebeu as gotas. Então, vejam, observem sempre a leitura do problema de vocês, para que vocês consigam fazer a interpretação do que o problema está te pedindo no final. Tá ok? A atenção de vocês até aqui. No próximo vídeo a gente vai falar sobre soma de PGs. Não coloquei nesse para não ficar muito extenso. E aí, antes de mais nada, não esqueçam de curtir, de se inscrever aí no canal. Até mais, pessoal!